Fala aí, pessoas, beleza? Sejam bem-vindos aí ao Histologia Descomplicada, né? Quem ainda não está seguindo lá no Instagram, tá bem legal lá, coloco coisas novas lá todos os dias, praticamente, né? Para ir praticando. Aqui hoje a gente vai falar de tecido epitelial, né? E o tecido epitelial, ele é o início aí para compreender toda essa cascata, né? Que a gente vai ter que abordar até o final dos temas aí, né? Então, tem que entender muito bem a parte de tecido epitelial. Para quê? Para depois ficar mais fácil de assimilar nos próximos temas. Bacana? Então, o que é a ideia aqui? É descomplicar, é isso aí que, né, que a maioria aí vê como um bicho de 7 cabeças aí, vão ver que não é, tá? Então, o que acontece? O epitélio, eu falo assim, que Deus, né, ele foi lá para fazer o homem, né, fazer o ser humano lá, para quem acredita, quem não acredita, beleza, sei lá, o que você acredita aí, né, que a forma que foi criado. Mas imagina que após ser criado, ficou sem cor, tá bom? Assim como um carro, quando é fabricado, ele só fica na lata e ainda não está pintado. O que faz depois? Vai lá e pinta. Essa tinta é o epitélio. Bacana? A mesma coisa com a gente, claro, estou falando para imaginar, tá bom? Essa camadinha aqui, ó, claro, obviamente aqui está muito ampliada, né? Mas é uma capinha bem fininha ali que nós ampliamos no microscópio e observamos aqui. Essa parte de baixo que vocês estão vendo aqui, essa linha mais vermelhinha aqui, olha, é uma lâmina basal. Para que serve essa lâmina basal? Deus foi lá e fez tudo perfeitamente. O que ele fez? Colocou uma lâmina basal para quê? Para proteger essas células e para descansar, para organizar essas células que fazem parte do epitélio. Então, tudo que vocês estão vendo aqui para cima é epitélio. Tem várias células aqui, né? Mas só para entender epitélio, o que a gente vai explicar daqui a pouco, né? Porque quando o epitélio aqui tem muitas, quando o epitélio só tem uma fileira de célula, quando ele tem esses cabelinhos aqui em cima das células, tá? Isso aí a gente vai explicar quando não tem, a gente vai explicar tudo aqui para frente, tá bom? Nós temos diversos tipos de epitélio. Por que eu falo? A primeira coisa que você tem que entender, quando eu falei de pintura da pele, por exemplo, você tem que pegar como base, eu acho muito mais fácil pegar como base o epitélio da pele. Né? Eu já peguei muita gente que tem dificuldade aí para compreender epitélio porque tenta decorar e não tem necessidade de decorar. Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar a pele, você tem que saber o epitélio da sua pele, tá bom? A partir daí, o que Deus fez? Deus pintou aqui, tá bom? Deus pintou essa pele, abriu a boca da gente, foi lá e pintou também. E isso, imagina que essa tinta, imagine, que essa tinta que ele pintou aqui foi escorrendo para dentro do esôfago, foi escorrendo para dentro do estômago, e até chegar lá no reto. A mesma coisa aconteceu no nariz aqui, ele pintou por dentro, escorreu pelo trato respiratório. Você tem que imaginar dessa forma, tá bom? Por que eu estou falando isso? Eu gosto muito dessa explicação aqui. É muito fácil para vocês entenderem. Quando fala de trato digestório, por exemplo, muita gente fica em pânico porque acha muito complexo. As pessoas que eu vi que tinham muita dificuldade, muita gente ainda achava que o epitélio era aqui fora, na parte externa. Tá? Por exemplo, faz de conta que esse aqui é o esôfago. Claro, na pele vai ser a parte externa, obviamente. Mas quando a gente vai para dentro dos tubos, né, dos tratos respiratórios, aí, por exemplo, aqui faz de conta que esse aqui é o esôfago, essa garrafinha é o esôfago. O epitélio está por dentro, da parte interna aqui. A água aqui, por exemplo, a água que está dentro dessa garrafa, ela está em contato com o epitélio lá dentro, por exemplo, igual o alimento. O alimento lá dentro do estômago, ele está em contato com o epitélio, não é isso? Então, não estou falando de parte externa. Epitélio, quando eu falo, eu estou falando da parte interna lá do sistema, tá bom? Então, o que acontece? Só para vocês entenderem, tá? Deus, quando fez o epitélio, ele fez, né, por exemplo, da pele, aí, ele colocou um epitélio mais rígido, com mais proteção, com essa característica de proteção, porque ele sabia que quando a gente chegasse aqui, né, a gente ia arranhar na parede, a gente ia cair, a gente ia acontecer uma série de coisas, então eu precisava colocar um epitélio que nos protegesse mais.
Então, esse é chamado de epitélio estratificado plano queratinizado. O que é isso? É um epitélio onde eu tenho várias camadas celulares, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho várias camadas celulares, por exemplo, esse aqui. Várias camadas, olha. Aqui, tudo que vocês estão vendo daqui para cima, olha, daqui até chegar em cima, são células. Então, é uma mistura de células. Então, ele é chamado de epitélio estratificado. Por que plano? Porque a superfície aqui, olha, a parte mais superficial aqui, ela tem células que são planas, planinhas assim, tá? Elas são aplanadas. Então, o que acontece? Deus veio cá e colocou esse epitélio na pele e pensou assim, essa galera vai chegar lá e vai aprontar, vai machucar, então deixa eu tentar proteger mais. Então, o que ele fez? Colocou uma queratina, tá bom? Queratina. Então, olha só. Quando eu chego, preste atenção, quando eu passo da pele, eu vou chegando aqui nos lábios. E os lábios já começam a mudar a característica. Mas até então, o que acontece? A gente dá uns beijos, né? A gente tem contato com a boca em diversas outras situações. Então, o que acontece? O epitélio aqui da boca não entra em contato, não está externo. Então, ele é o mesmo epitélio da pele. É epitélio estratificado, plano, com queratina. Beleza? Epitélio estratificado plano com queratina. Esse epitélio aqui. Tá bom? Olha aqui, tudo estratificação. Então, o que ele fez? Passou lá para dentro, da boca. Quando chegou na boca, ele... Só que, observe que na boca, imagine que a gente mastiga. Quando a gente mastiga, o alimento entra em contato com qual parte da boca? Com o palato duro e com a parte dorsal aqui da língua, né? Essa parte aqui. Então, as outras partes, né, na bochecha, né, lá por dentro, partes aí da gengiva, não tem essa função de fazer a mastigação do alimento. Então, o que acontece? Que tipo de epitélio vai ser? A parte que entra em contato com o alimento, ela é o mesmo epitélio da pele, estratificado, plano, queratinizado. Ou seja, palato duro e parte dorsal da língua. Só que na língua nós temos as papilas, né? As papilas gustativas aí. Então o que acontece? As papilas linguais, desculpe. Então o que acontece? Essas papilas, a mais abundante que nós temos é a papila filiforme. É ela que entra em contato aí com o alimento mais frequentemente. Então essa papila filiforme, que ela é bem fininha, que a gente vai ver em trato digestório, a pontinha dela assim é bem fininha, ela parece um chifrinho. Então, o que acontece? Ali vai ter queratina. Então, palato duro e parte dorsal da língua pelas papilas filiformes. Bacana? Agora, isso é chamado, né? Vai chamar de mucosa mastigatória. A gente vai rever isso em digestório. Então, essa mucosa mastigatória, ou seja, que mastiga, que entra em contato com o alimento, tem epitélio igual ao epitélio da pele. As outras partes onde só reveste, que nós chamamos de mucosa de revestimento, Deus foi lá e falou assim, não, você não vai fazer tanta função de mastigar, você não vai ter tanto atrito. O que Deus fez? Foi lá e tirou a queratina. Então ficou epitélio plano, estratificado, mesmo epitélio da pele, porém ele tirou a queratina. Beleza? E a gente vai ver que tem ali uma outra mucosa, que é uma mucosa especializada, que não nos interessa aqui agora, que dentro do epitélio, por exemplo, assim, né, aqui dentro do epitélio, dentro aqui mesmo do epitélio, existe uns botões aqui, né, que chamados botões gustativos, que são células nervosas aí que vai ajudar a sentir o gosto, que também vai ser, elas vão estar dentro do epitélio estratificado plano, não queratinizado também, tá bom? Então, queratina aí dentro você vai ter no palato duro e na parte dorsal da língua, nas papilas filiformes. O que mais? Abra sua boca agora, pensa, faz de conta que você está dentro da boca. O que mais que nós vemos dentro da boca? Vemos as amígdalas, não é isso? A amígdala entra em contato com o alimento, ela tem atrito com o alimento? Não tem. Então, epitélio estratificado plano sem queratina. O esôfago partiu aqui para dentro e a tinta está descendo, ó, dentro do esôfago. Lá dentro, estou falando da parte interna lá, esquece aqui fora. A parte interna do esôfago, qual que é a função do esôfago? Só passar o alimento. Só passar o alimento. O esôfago não precisa fazer nenhum atrito. Então, o que acontece? Qual que é o epitélio do esôfago? O mesmo epitélio da pele, só tira a queratina. Beleza.
porque aí ele não tem mais função nenhuma aí, a não ser passar o alimento. Agora, quando chega aqui dentro do estômago, mudou. Aí rola uma secreção aí de coisas, né? do suco gástrico. Quando chega no intestino, tem que rolar uma absorção aí, né? dos nutrientes que a gente alimenta e por aí vai. Então, o que acontece? Para simplificar, quando chega aqui no estômago, Deus colocou umas células aí, que são células, a gente chama de células cilíndricas, que tem essa função de secreção, de absorção, dependendo de onde ela vai estar, tá bom? Que são essas células aqui, tá? São células cilíndricas, elas têm essa forma aqui, tá? E olha aqui, células cilíndricas. Tudo isso aqui é um epitélio cilíndrico. Só que o que ele fez? Ele colocou muitas? Não, ele só colocou uma fileira aqui de células, uma fileirinha, ó, e desce, só uma fileira de células. Então, quando só tem uma fileira, é chamado de simples. Simples o quê? Nesse caso aqui, do trato digestório, opa, é pensar fisiologicamente. Secreta, secreta, então é célula caliciforme, tá? Aqui dentro. Então, para resumir, daqui para baixo do estômago, não interessa a porção, que geralmente eles gostam de qual que é o epitélio da porção cardial, então da porção pilórica, do estômago, ou no caso do intestino delgado, do duodeno, ilha. Para resumir, daqui do estômago até chegar aqui no ânus, o epitélio é igual. O epitélio é simples, uma camadinha simples, cilíndrica. Tá bom? Epitélio simples, cilíndrico. Então, você já sabe o epitélio de todo o trato digestório. O que muda aí? Tá, eu vou falar aqui, antes de falar dessa transição aqui do reto e do ânus, eu vou falar aqui também de outros órgãos que fazem parte do trato digestório. Por exemplo, aqui nós temos o apêndice, né, que está aí dentro, que faz parte do trato digestório. Esse apêndice ele é um órgão oco, né? Lá dentro tem um ocozinho lá dentro. Então, o que acontece? Qual que é o tipo de epitélio do apêndice? Mesma coisa, simples cilíndrico. A vesícula biliar, né, onde armazena a bilis ali, ela igual um balãozinho. Tá? Lá dentro dela é oco, onde fica armazenada a bilis. Qual que é o epitélio da vesícula biliar? Simples, cilíndrico. Tem outras características? Tem, mas isso aí a gente vai falar de digestório. Qual que é o epitélio do fígado? Opa, vamos pensar. Né? Você que tem dificuldade de epitélio, vamos pensar. O fígado, imagina que ele é uma bola de carne moída. Tá bom? Cada pedacinho de carne moída aí são os hepatócitos, né? As células hepatocíticas aí. Ele não tem oco lá dentro. O fígado não tem oco, não é oco lá dentro. Então, o que acontece? É uma massa de carne. Deus foi lá e pegou o papel filme e enrolou para guardar. Ela tem uma capa de tecido conjuntivo aqui em cima. Então, não estamos falando aqui de epitélio, tá bom? Não tem epitélio aqui. A mesma coisa acontece com o pâncreas. Tem epitélio onde? Nos condutos, no pâncreas aqui, vocês vão ver em digestório que tem uns condutos aqui onde ele secreta a sua substância e tem que cair aqui no duodeno. Então, os condutos, imagina que é um caninho que sai daqui do pâncreas para cá, também tem epitélio. Mas aí o epitélio vai ser simples cilíndrico, simples cúbico, a gente vai falar isso lá em digestório. Beleza. Chegamos aqui na zona, né, nessa divisão aqui do reto e do ânus. Está vindo aqui essa porção do colo, que eu falei para vocês que é tudo epitélio simples cilíndrico. Quando chega aqui, para passar para o ânus, né, o que acontece? Existe uma divisão. Tá? Aqui existem 3 zonas. Uma zona colo-retal, que é essa zona que tem comunicação com o colo aqui, então reto-colo. O epitélio, né, o mesmo epitélio do trato digestório. Acontece o quê? Na zona de transição aqui, está falando de transição, vai rolar uma transição de epitélio. Então, o que acontece? Se formam muitas camadas de células, por exemplo, aqui, muitas camadas de células. Claro, não é o caso aqui, isso aqui é só um exemplo. Muitas camadas de células, porém continua cilíndrico. Então, se eu tenho muitas camadas, vai ser epitélio estratificado cilíndrico. É um dos únicos lugares onde nós vamos encontrar epitélio estratificado cilíndrico. Então, tenha atenção aí. Estratificou, mas a superfície, né, a camada superficial aqui, continua com células cilíndricas. Tá bom? Então, aqui é uma região que nos interessa muito. Por quê? Está indo lá para fora. Está indo lá para fora. Está voltando, como se estivesse voltando para cá. Está indo lá para fora e entrar em contato com a pele.
Então, quando chega aqui nessa zona aqui, que já é a zona do ânus aqui, é chamada de zona pavimentosa, tá bom? Nessa zona pavimentosa, o epitélio volta a ter a característica do epitélio da pele. Epitélio estratificado, plano, até então sem queratina. Vai ter queratina no ânus só quando já está aqui na parte externa, que está em contato aqui com a pele já, tá bom? Aí aqui sim vai ter essa parte final, vai ter queratina, porque voltou para a pele. Então faz sentido, né? Beleza. Vamos seguir aqui para a gente conseguir entender isso melhor. O epitélio, né, essa parte aqui, onde só tem células, né, o epitélio ele é avascular. O que é isso? Não tem vasos sanguíneos aí. Então, como que esse cara é nutrido? Né? Ele é nutrido através... Está vendo essa lâmina basal que eu falei para vocês aqui, onde as células estão sobre elas? Então, o que acontece? E também, sempre embaixo aqui, eu vou ter tecido conjuntivo, que vai ser o próximo tema, né? Da próxima aula aí. É nesse tecido conjuntivo que chega vasos sanguíneos, que tem vasos sanguíneos. Então, os nutrientes vão chegar a partir dali. E vão, né, migrar aqui, vão chegar até as células por processos de difusão, né? Que aí a gente vai falar, isso aí é falado nas aulas de biofísica, e que não cabe abordar isso aqui agora, tá bom? Então, o que acontece? E você tem que entender que ele é avascular, que é muito importante saber disso. E o que essas células, tá? O que essas células fazem? Elas ficam aí revestindo, não é isso? Ficam aí revestindo. Elas formam também a porção secretora, porque quando a gente fala de epitélio, a gente tem uma classificação que a gente fala que a função do epitélio é recobrir, né, a parte externa, né, do corpo, no caso da pele, revestir as cavidades internas, olha, que eu falei, boca, esôfago e por aí vai, até chegar todo o trato digestório, todo o trato respiratório. E outra característica muito importante é formar glândulas. Olha aqui, por exemplo, essa imagem aqui, a gente vê um folículo tireoideo. Dentro da tireoide, nós temos vários folículos desses. Está vendo que é uma rodinha cheia de células? Olha aqui. E é só uma camadinha de célula, ou seja, que tem um epitélio simples, cúbico, que é redondinho aí. O que acontece? Ele fala que o epitélio também forma glândulas, tá bom? Então, vocês vão ver isso em trato digestório. A gente vai falar lá na próxima aula, o tecido sanguíneo 2, a gente fala aí das glândulas unicelulares e multicelulares, vocês vão entender isso melhor lá, tá? Mas saiba que o epitélio, ele forma glândulas, tá bom? Ou seja, a gente chama essa parte aqui, por exemplo, dessas células que estão secretando aí, não interessa o quê, no caso aqui T3 e T4, a gente chama de parênquima, ou seja, a parte funcional de uma glândula, ou seja, aquela parte que secreta, é chamada de parênquima. E tudo que está em volta dela, que é tecido conjuntivo, que está ali sustentando ela, é chamado de estroma. Tá bom? Vamos lá. Aqui, né, está falando um pouco, isso aqui é uma coisa muito óbvia, que está falando que essas células, elas se aderem, porque elas estão juntinhas aqui, uma do lado da outra, né? Olha, uma do lado da outra. Então, elas estão aderidas, elas estão se comunicando aí, tá bom? Entre elas existem uniões intercelulares, né, que está entre elas, que aí, essas uniões intercelulares permitem a comunicação dessas células. E aqui coisas óbvias, que é a superfície livre, a região apical tem essa superfície livre aqui que está em contato com a luz, a região basal aqui, olha, basal está em contato aqui com a lâmina basal, que é tecido conjuntivo, como eu falei anteriormente, tá? Então, isso aqui é coisa óbvia. Aqui eu peguei uma célula, né, para elucidar o que eu falei aqui, nesses slides. Eu peguei essa célula aqui, olha aqui uma célula. Aqui uma célula que é a divisão dela. Aqui é outra célula e aqui é outra célula. Tá bom? Só para mostrar para vocês que isso aqui já é biologia, né? A forma que essas células se comunicam, a forma que elas estão interligadas aí, né? Através de filamentos aí, junções aderentes, desmossomos, junção comunicante, endossomo é o que permite essas células comunicar e trocar informações, trocar
nutrientes aí também, tá? Esse processo de difusão que acontece aí. Para organizar tudo isso que nós falamos, os epitélios eles são classificados em simples, como eu falei, quando é só uma camadinha de células, tá? Só uma camadinha, não interessa se ela é cilíndrica, cúbica ou plana, tá? É quando há só uma fileirinha, só uma linha de células, aí sim nós vamos chamar de epitélio simples. Não interessa qual célula que é isso. Se for cilíndrico, vai ser sempre cilíndrico. Se for cúbica, cúbica. Se for plana, plana. Ou epitélio estratificado, ou escamoso, que é a mesma coisa. O que é isso? Quando o epitélio tem várias camadas de células. Porque eu já falei isso aqui, né? Vários estratos aqui de células, tá bom? No mesmo epitélio. Olha aqui, tudo isso aqui é um epitélio. Então, eu tenho várias células aí. Então, eu vou classificar o epitélio de acordo com o tipo das células. Por exemplo, quando o epitélio tem células planas, nesse caso aqui, olha, as células são planinhas, tá? As células são planinhas. Eu vou ter um epitélio simples plano. Nesse caso aqui, eu só tenho uma camada de células, simples plano. Nesse caso aqui é um exemplo que ele dá da cápsula de Bowman. Esse aqui é a cápsula de Bowman, lá do corpúsculo renal, né, que é o início de um néfron. E essa cápsula aqui tem umas células aqui que chama, olha aqui, todas essas escurinhas que vocês estão vendo aqui, olha, são umas células planas. Então, o epitélio é simples plano, tá bom? Se o epitélio for cúbico, nesse caso, como eu falei anteriormente, que é o folículo tiroideu, é que só uma camadinha de células cúbicas, aí sim eu vou ter um epitélio simples cúbico. Nesse caso aqui, como eu disse lá no trato digestório, é exatamente assim, tá? Células cilíndricas. Olha, a forma dela é cilíndrica. Então, vai ser um epitélio simples cilíndrico, tá bom? Porque só tem uma camada, beleza? Desenhando aqui para tirar dúvida, a célula plana é assim, tá? Célula plana, célula cúbica bem redondinha, ou cuboide, célula cilíndrica. Tem gente que gosta de desenhar quadradinho, tal, desenha do jeito que você achar melhor aí. Tá? Eu prefiro mais assim redondinho. Vamos lá. Então, o que acontece agora? O epitélio, né? O epitélio, a estratificação desse epitélio, igual eu falei aqui para vocês, ele pode ser um epitélio estratificado. Nesse caso, ele pode ter queratina ou pode não ter queratina. E ele vai ter a denominação de estratificado, mesma coisa do simples, se é plano, cúbico ou cilíndrico, de acordo com as células que sobrepõem na superfície, né, na camada mais externa aqui, tá bom? Então, esses epitélios, por cima dessas células aqui, olha, aqui está o epitélio, né? Por exemplo, aqui a gente não viu aqueles cabelinhos que a gente está vendo ali, olha aqui está lisinho. Aqui a gente já vê uns cabelinhos aqui, tá vendo? Tá? De forma grosseira que eu estou falando aí. Olha aqui, a gente vê aqui, né? Aqui em cima, nessa imagem de cima, e aqui embaixo nós ampliamos. Então, o que é isso? A gente chama de especialização da região apical da célula. Existe cílios, tá? Ou queratina, no caso do epitélio da pele. Mas nesse caso aqui, por exemplo, tem cílios, né? O que significa esses cílios? Esses cílios, só pensar, esses cílios são para ajudar a fazer o transporte. Por exemplo, quando a gente pensa aí no trato respiratório, por exemplo, tem que fazer processo de filtração das partículas para não chegar partículas com tamanho inapropriado lá nos alvéolos para fazer a troca gasosa lá. Ou quando... Então, existe esses cílios aí para ajudar nesse processo de filtração. Por exemplo, lá na trompa uterina, o que acontece? Quando o óvulo fecunda, né, ocorre a fecundação com o espermatozoide, esse óvulo tem que migrar até o útero, então ele tem que passar pela trompa, né, isso ocorre lá no ovário, né, então daí tem que passar para a trompa uterina até chegar lá. Então a trompa uterina, a gente vai ver que ela tem um epitélio que tem cílios também aqui nas células. Para quê? Para ajudar, né, a locomover, a transportar o óvulo fecundado aí até o seu local de fixação aí, tá bom? Então, nós temos dois tipos de especialização de epitélio aí, tá? A gente chama de epitélios especiais aí. Preste atenção, tem um epitélio chamado pseudoestratificado. O que é isso? Ele tem um aspecto aí de estratificado. Olha aí, tá? Deixa eu subir aqui.
ele tem uma pele, um aspecto de estratificado. Ele vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando chega aqui numa determinada região, o que acontece? Ele praticamente perde a estratificação. Ele praticamente perde a estratificação, essa parte aqui. Está vendo que essa região aqui está muito estratificada e essa parte aqui tem pouca estratificação? Aqui, essa parte aqui que está descendo aqui. Então, o que acontece? Isso segue um fluxo e vai. Depois falsifica de novo, falsifica de novo. Então, pseudo, estou falando de falso. Ele fala que esse epitélio é falso estratificado, ou seja, é pseudo estratificado. E uma característica, né, geralmente esse epitélio pseudo estratificado é encontrado no trato respiratório, tá? No trato respiratório, geralmente. A gente olha aqui, o que ele fala aqui, que nem todas essas células que alcançam a superfície livre, nem todas essas células aqui alcançam a superfície livre. Ele está falando que o quê? Aqui nessa região aqui, olha, essas células que estão aqui, elas não alcançam a superfície livre aqui, tá? Não alcançam, algumas sim, outras não. Tá? Eu estou falando isso aqui porque é uma característica muito clássica deles colocarem aí, tipo assim, o epitélio, onde em provas aí já vi várias vezes, o epitélio onde as células, nem todas as células alcançam a superfície livre, que é essa aqui. Tá? Ou a luz, quando fala luz é a mesma coisa, é isso aqui. Então, é um epitélio pseudoestratificado, tá bom? E todas estão aqui apoiadas na lâmina basal, como eu falei anteriormente, tá bom? Vamos seguir. E temos também outro epitélio que está dentro da classificação desses epitélios especiais aqui, que é o epitélio de transição, ou também chamado de urotélio. O que eu quero chamar a atenção aqui é porque perceba que ele está parecendo estratificado. A lâmina basal está aqui, tá bom? A lâmina basal está aqui. Por que esse cara é chamado de urotélio? Ele é chamado de urotélio porque a gente está falando aí do trato urinário, tá bom? Então ele começa lá na pelvis renal e vai até na primeira porção da uretra. Então ele vai passar tudo aqui, ó, pelvis, vai descer pelo uréter, pelos uréteres, né? Vai para dentro da bexiga aí a mesma coisa e na primeira porção aqui da uretra é epitélio de transição ou urotélio, mesma coisa. Então, daqui para cima, olha, daqui para cima, tá? Tudo que vocês veem aqui é um epitélio de transição. Qual que é a diferença? A diferença é que essas células aqui da superfície, pode observar que elas não, cada uma é diferente da outra. A gente não sabe se ela é cilíndrica, se ela é cúbica, se ela é plana, mas ele fala, o texto fala, que essas células têm forma de guarda-chuva. Tá? Questão de prova aí, tá? Questão de prova. Qualquer pessoa que der falar alguma coisa relacionada à epitélio de transição, eles vão falar dessas células aí em forma de guarda-chuva. A gente encontra essas células no epitélio de transição. Por quê? Esse epitélio é assim porque ele permite a distensão, aí, principalmente da bexiga. Tá? A bexiga enche, esvazia, enche, esvazia. Tá? Então, o epitélio de transição ele tem essa característica de permitir essa contração e essa dilatação aí do órgão, tá bom? E muito importante isso aqui, tá bom? Outro epitélio aí, duas classes de epitélio que eu vou falar aí, que é epitélio simples plano, olha aqui, células planas, tá vendo? Células planas, olha aí, células planas. A gente chama epitélio simples plano? É epitélio simples plano, tá bom? Só que em determinadas regiões a gente muda os nomes, tá bom? A gente não, né? O autor. É chamado de endotélio, tá bom? Então, onde encontra endotélio? Eu vou encontrar endotélio em todos os vasos, né? Vasos sanguíneos e acompanhando os vasos sanguíneos nós temos os vasos linfáticos, onde passa a linfa, não é isso? Então, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, nós vamos ter epitélio simples plano, mas que chamamos de endotélio. O que eu quero que vocês entendam? Que lá no coração, né, que os vasos sanguíneos, eles fazem parte, né, do sistema cardiovascular, obviamente. E observe que lá dentro do coração, o coração é dividido em 3 capas, né? A gente vai rever isso em sistema cardiovascular. E a capa mais interna do coração é chamada de endocárdio. E esse endocárdio, lá dentro do coração, tá? Estou falando lá dentro do coração. Esse endocárdio do coração, lá dentro, ele é revestido por um epitélio, que é chamado de endotélio também.
tá bom? É simples plano. Imagina que o coração está ligado diretamente aos vasos. Então, Deus colocou fez a histologia desses caras aí bem parecida. Tá? Então, o coração tem 3 capas. A gente vai ver depois que as artérias e veias também tem 3 capas aí. Então, segue o mesmo raciocínio. Então, lá dentro do endocárdio é epitélio simples plano, ou chamado também de endotélio. Então, se perguntar 3 regiões onde nós temos endotélio, vasos linfáticos e sanguíneos e endocárdio. Bacana? E outro epitélio que a gente chama aí de mesotélio é o mesmo epitélio simples plano. Qual a diferença? A diferença é a localização dele. Nas paredes, né, ele reveste as paredes e a composição das cavidades fechadas do corpo. Tá bom? No caso aí, a cavidade abdominal, a pericárdica e a pleura, por exemplo. Tá? Onde tem o pericárdio, é uma capinha que reveste o coração. E a pleura, né, que reveste aí os pulmões. Bacana? Eu peguei um exemplo do coração aqui, tá? Do pericárdio, no caso. Olha aqui, o coração é dividido em 3 capas. Aqui dentro, endocárdio, miocárdio e epicárdio. O pericárdio está mais por fora. Mais por fora. É uma capa que reveste. Ele não faz parte aqui da parede do coração. Tá bom? Aqui dentro do endotélio, olha aqui, o endotélio é só essa linhazinha branca. Desculpa, endocárdio é só essa linhazinha aqui. Ela está revestida por um epitélio simples plano, que eu falei para vocês que é o endotélio. Essa parte externa aqui, observa que aqui nós temos o epicárdio e aqui nós temos o pericárdio. Existe um vácuo, né, aqui entre eles aqui, tá bom? Que é a cavidade, né? É uma cavidade onde fica um líquido aí que a gente não vai abordar isso agora, a gente vai falar disso aqui em cardiovascular. Então, o que eu quero falar do mesotélio para vocês? Eu quero falar exatamente isso aqui. Porque aqui, o pericárdio que a gente acabou de falar, Deus veio aqui e colocou as células planas aqui dentro. Não dá para ver aqui, obviamente, mas estou desenhando aqui, imagino que são células planas. Em volta das células, obviamente, sempre vai ter tecido conjuntivo. Então, esse epitélio simples plano que existe aqui no pericárdio é chamado de mesotélio, tá bom? Eu vou encontrar esse mesotélio aqui também no epicárdio, tá? No epicárdio também eu vou ter mesotélio aí, tá bom? E vai ter isso, vai ser a mesma coisa na pleura, lá, tá? Em outras cavidades lá, outras partes da cavidade. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Tá? E outras partes da cavidade abdominal lá, tá bom? Então, só para entender que é mesotélio, que muita gente confunde o que é mesotélio, tá bom? Beleza. Conhecendo essas células, né, conhecendo esse epitélio, a gente consegue saber, né, sem decorar, qual que é a função do epitélio. Né? Vai variar de acordo com do lugar que ele está. Eu já falei que a pele, né, no caso da pele aí, ela nos protege. Então, uma das funções do epitélio da pele, que é esse caso aqui, é proteção. Beleza? Eu falei que lá dentro do trato digestório, por exemplo, nós temos o epitélio que secreta, que absorve. Por exemplo, lá no estômago, secreta aquelas substâncias lá para produzir o ácido clorídrico, aqui no caso o estômago. Então, secreção. Lá no intestino, eu disse que absorve. Aqui o intestino, aqui, ó, células cilíndricas, aqui, olha. Células cilíndricas. Então, ele absorve. Eu falei no caso lá do exemplo do óvulo fecundado, do exemplo do trato respiratório. Transporte, por quê? Graças a esses cílios que existem por cima aí, né, na parte apical das células, tá bom? Função receptora, eu comecei a falar quando eu falei do epitélio da boca. Lembra que eu falei que na boca tem uma mucosa especializada? Olha aqui, que é epitélio simples, desculpa, estratificado plano, sem queratina. Porque olha só, aqui tem o epitélio, né? Aqui é uma papila da língua, que a gente chama de papila caliciforme. E olha, perceba que ela tem epitélio estratificado plano. Observe que existem umas coisinhas branquinhas dentro dela aqui. Peguei um pedacinho desse e ampliei e trouxe para cá, olha. Um pedacinho desse aqui, ampliei e trouxe para cá. Perceba que dentro do epitélio eu tenho essa estrutura aqui que a gente chama de corpúsculo gustativo. Dentro desses corpúsculos, perceba que existem umas células. Tá vendo os núcleozinhos aqui, marronzinhos aqui, ó. Marronzinhos, roxinhos. São células sensoriais que estão aí para sentir o gosto, tá bom? Então, por isso que falo que o epitélio também tem função receptora.
né? Isso também acontece lá no nariz, né? No olfato, que a gente vai ter células lá para sentir o cheiro. No olho, na retina do olho também a gente vai encontrar isso aí, células especializadas aí para recepção, tá bom? Aqui nesses quadros, né, ele vai mostrar para vocês aí, aqui só está repetindo tudo que eu falei, onde nós encontramos epitélio simples plano, né? Tá aí vasos, né? No caso do endotélio, nas cavidades corporais que eu falei do mesotélio, dei o exemplo da cápsula de Bowman lá no início, quando eu falei de epitélio simples plano, lá nos alvéolos respiratórios, ou seja, onde precisa acontecer troca, né? Troca do vaso para algum determinado órgão, ali o epitélio tem que ser simples plano para facilitar a permeabilidade do líquido que está ali dentro, tá bom? No caso do alvéolo, aí, o alvéolo tem que rolar a troca de oxigênio com gás carbônico ali, então isso acontece de dentro do vaso para dentro do alvéolo e do alvéolo para dentro do vaso. Então, por isso que existe esse epitélio simples plano. Bacana? Simples cúbico, eu falei para vocês lá quando eu estava falando de pâncreas, né? Que lá dentro tem os condutos. A gente vai falar de outras glândulas também, como as glândulas salivares, né? A parótida, a submandibular, a glândula sublingual, que elas têm uns tubinhos lá dentro que tem que, por onde vai passar a secreção delas até chegar no lugar que precisa. Então, ali o epitélio vai ser simples cúbico. E quando a gente estudar genital feminino, a gente vai falar na superfície do ovário também, que tem um epitélio simples cúbico, muito especializado, tá bom? Nos túbulos renais, quando a gente falar do néfron, né, a gente vai falar disso aqui também. Simples cilíndrico, todo o trato digestório, já falei isso aqui. Estratificado plano, no caso da pele, aí falei, né, porém tem queratina. Falei da mucosa da boca aí, né, a parte que não mastiga, a parte que mastiga, né, que tem epitélio estratificado plano. Lá no esôfago falei, lá no reto eu falei. A vagina também vai ter. Estratificado cúbico, né, conduto de glândulas sudoríparas, aí o conduto é o epitélio estratificado cúbico. A gente vai falar disso aqui em pele ou na próxima, na tecido sanguíneo, tecido epitelial parte 2, eu falo disso aqui também, tá bom? E estratificado cilíndrico, eu falei para prestar atenção nesse epitélio aqui, né, que é onde tem a união anorretal, lá que é o que mais nos interessa aqui, que tem epitélio estratificado cilíndrico. Bacana? E tomar cuidado com esses dois caras aí, que é epitélio de transição e epitélio pseudoestratificado. Epitélio pseudoestratificado nós vamos encontrar aí na árvore respiratória, beleza? Na árvore respiratória eu vou encontrar esse cara pseudoestratificado, tá? E no conduto deferente, quando a gente estudar genital masculino, que a gente vai ver que lá no epidídimo, né, tem esse tipo de epitélio pseudoestratificado, e também no conduto deferente e eferente, a gente vai estudar lá. Epitélio de transição, que é o urotélio, já falei, né? Cálices renais, ureteres, bexiga e porção inicial da uretra. O que é importante saber aqui? O importante é vocês compreenderem o epitélio, porque ao longo de todos os sistemas que a gente for estudando, a gente sempre vai falar de epitélio. No estômago, quando chegar para estudar digestão, opa, aqui tem epitélio estratificado, aqui tem epitélio simples cilíndrico. E por aí vai, tem que raciocinar, tá bom? Tem que raciocinar, tem que compreender, né, por que essas células estão lá. Se você entender um pouco fisiológico, né, que o estômago, sei lá, no trato digestório tem que secretar, você vai entender que ele tem células cilíndricas e por aí vai. Tá? Os próximos temas a gente vai abordar, né, epitélios aí, repetindo. Isso aí são temas, são pontos que a gente vai repetindo ao longo de todos os sistemas que a gente for estudando, tá bom? Então, assistam aí a parte de tecido epitelial 2 para continuar falando agora das glândulas, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.